Vamos lá. Como ontem a gente teve o simulado, vamos começar respondendo as 5 questões simuladas e depois a gente vai e continua o nosso conteúdo de onde a gente parou, né? Lei orgânica, lei orgânica, lei orgânica. Cadê tu? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a letra para ficar bem visível, né? A primeira questão, ela trata dos princípios fundamentais do direito administrativo da lei orgânica, que estão presentes na lei orgânica e que está presente em todas as áreas da administração pública, né? Esses 5 princípios, o famoso, eu, aquele famoso LIMP, né? E essa primeira questão, ela trata sobre isso aí. Aí tem 3 alternativas sobre os princípios fundamentais e tem 3 alternativas para a gente identificar de qual princípio essas alternativas estão se referindo, né? Então, analisando a primeira questão, os 5 princípios básicos da administração pública estão presentes na Lei Orgânica Municipal de Lagoa da Canoa. Quais são esses princípios básicos da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os 5 princípios fundamentais da administração, seja ela direta ou indireta, seja ela municipal, estadual ou federal. Toda a administração pública é regida por esses princípios. Das organizações administrativas devem seguir. Nesse diapassão, analisa as afirmações a seguir. Afirmação 1. Busca de produtividade na administração pública. Afirmação 2. Busca por economicidade e qualidade na administração pública. Afirmação 3. Exigência de redução de desperdício de dinheiro e recursos públicos na administração pública. O conceito apresentado refere-se. O que a gente tem no princípio da legalidade? Uma pequena revisão para a gente lembrar. A gente tem dois princípios da legalidade. Aquele que rege o cidadão, a pessoa física, não é? Eu, vocês, enquanto pessoas físicas, pessoas cidadãos, e tem o princípio que rege a coisa pública, né? A gestão pública. O princípio que rege o cidadão da legalidade é que nos condiciona. Nós podemos fazer tudo, desde que não exista uma lei que proíba a nossa ação, o nosso ato. Então, a gente faz tudo aquilo que não seja proibido por lei. Isso é o princípio da legalidade voltado para o cidadão, para a pessoa física. A legalidade para o órgão público, para o gestor público, para o funcionário público, ela é mais específica. O servidor público, o órgão público, o gestor público faz tudo aquilo que a lei determina. Enquanto o cidadão pode fazer tudo aquilo que quiser, desde que não tenha uma lei que diga que ele não pode fazer, o gestor público, o servidor público, ele tem que fazer tudo aquilo que a lei determinar. É o princípio da legalidade. Não existe ato administrativo, não existe ação de servidor público sem ter uma lei dando respaldo a esse ato, né? Então, há essa pequena diferença que a gente tem que guardar. Em pessoalidade, a gente não pode ter distinção, a gente não pode tratar pessoas por situação. É meu amigo, eu trato bem. Intrigado, é meu inimigo, eu trato mal. Não. Na administração pública, todos a gente tem que tratar igualmente, de forma proba, de forma ética, de forma educada e solucionar os problemas que o cidadão tiver de resolver no seu órgão público.
no seu cargo público, né? Se for até você exercendo um cargo público, você tem que tratar de maneira cortês, de maneira ética, de maneira probo, de maneira igual, mesmo que você não goste daquela pessoa. Fato. Esse é o princípio da impessoalidade, que também pega também a moral, né? A questão da moralidade pública, né? Você tem que ser probo, você tem que ser honesto, você tem que ser ético nas relações, né? Que também junta com a impessoalidade um pouquinho, e a gente vai na linha da moralidade, que é o próximo princípio. Publicidade, que a regra é todos os atos públicos têm que ser publicizados, tem que ser de acesso público. Aí existe exceção. Quando o dado é sigiloso, quando o dado se trata da segurança nacional, ou quando é informação pessoal, né, a Geral de Proteção dos Dados, é uma lei recente, nova, que está sendo aplicada na gestão pública, e a gente percebe essa lei, essa aplicação dessa lei, que antigamente, quando saía o resultado de um concurso, saía o seu nome e o seu CPF. Você colocava no Google o nome de uma pessoa, aparecia aonde ela era concursada, aonde ela trabalhou, o concurso que ela fez, e você via o CPF da pessoa. Hoje, graças à Lei Geral de Proteção dos Dados, né, questão de dados pessoais, não aparece mais o número do CPF, aparece estrelinhas, aí, os 3 números finais do CPF e mais estrelinhas, né? Os 3 números dos 9 dígitos, né? Que são 11, aí os 3 números finais dos 9 aparecem, mas aparece estrelinha no início e estrelinha no final, ou seja, não há mais acesso à informação pessoal, que é o CPF de cada pessoa que um processo seletivo do concurso público, né? Isso é o princípio da publicidade, respeitando a informação pessoal em si, né? Mas a regra é publicidade para todos os atos. Existem exceções que são voltadas quando o assunto é envolvendo a segurança nacional, ou quando envolve informações pessoais também. E o princípio da eficiência, o ser eficiente, é você ter a capacidade de você utilizar melhor os recursos que você tem em mão para oferecer um serviço de qualidade, gastando menos. Você ser eficiente nessa linha de pensamento. Você buscar a qualidade sendo econômico. É você reduzir os desperdícios, é você usar bem o recurso que é escasso, o recurso público é escasso, mas que tem que ser bem utilizado. É o princípio da eficiência. Pela essa última explicação, a gente já percebe aqui que os três itens aqui da primeira questão em si, busca de produtividade na administração pública, busca por economicidade e qualidade na administração pública, exigência de redução de gastos, estão se referindo ao último princípio que a gente revisou agora, que é o da eficiência, né? O princípio da eficiência, ele é aquele princípio que vai buscar pela produtividade, que vai buscar pela redução do desperdício, que vai buscar pela qualidade do serviço público, né? O ser eficiente é você fazer o que está proposto, sendo mais econômico, né? Sendo mais econômico, você tendo economicidade, você tendo zelo pelo recurso público e atingindo o objetivo, que é melhorar o serviço público. Dúvidas, perguntas sobre essa primeira questão? Vocês estão muito silenciosos hoje. Só a Maiara que botou aqui boa noite. A presença está aberta, viu, gente? Vão colocando aí a presença. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Vamos lá. A segunda questão
ela fala ainda sobre os princípios fundamentais da lei orgânica do município, julgue. Os itens a seguir. Promover com a colaboração da União e do Estado de Alagoas, sem, sem a participação da coletividade, os meios indispensáveis ao desenvolvimento integral da pessoa humana. Qual é o erro nesse item? É o sem. Essa palavrinha aí, sem, deixa a questão alternativa errada. A obrigação de promoção, ela é com a colaboração da União e do Estado e com a participação da comunidade, da sociedade. É todo mundo empenhado em buscar os meios de desenvolver a pessoa humana, em desenvolvimento integral, né, em todos os aspectos, seja no trabalho, seja na qualidade de vida, na saúde, na educação, na assistência, né, todo o aspecto de desenvolvimento humano tem que ser pensado com a colaboração da União, município, União, Estado, e também com a participação da comunidade, da sociedade, né? Então, o sem a participação nos deixa a alternativa errada, né? Aí vemos aqui assegurar a preservação do meio ambiente. É princípio lá da lei orgânica ter essa segurança de preservar o meio ambiente do nosso município. 3, o item 3, desenvolver ações permanentes da assistência de amparo à infância, ao adolescente, ao idoso e às pessoas com deficiência. Também está previsto na nossa lei orgânica que temos que ter ações permanentes na assistência e no amparo à infância, à adolescência, ao idoso e aos portadores de deficiência, né? Então, tem que ter o Estado, a cidade de Lagoa da Canoa, em termos do seu governo municipal, tem que desenvolver ações, tem que buscar que essas ações sejam efetivas e dê assistência e amparo às crianças, ao adolescente, ao idoso e aos portadores de deficiência, né? Se a gente olhar o trabalho que é feito nas escolas com as crianças, os adolescentes, o trabalho que é feito também nos CREAS e no CRAS, né? Com os grupos as turmas de balé, de, de, de Kung Fu, né? Que tem no CREAS, no CRAS, né? E tem, agora está inserindo também agora o Taekwondo, né? Também vai ter aula de Taekwondo para a molecada que quer. É um trabalho de amparo e de assistência à infância e ao adolescente. O grupo de idosos é um trabalho de amparo e proteção e assistência aos idosos. Os portadores de deficiência, o trabalho que é feito no SEMAEL é um trabalho de amparo, de assistência às crianças e adolescentes que tenham a necessidade daqueles serviços oferecidos. É um trabalho de proteção às pessoas portadoras de deficiência. O grupo, a fisioterapia que é feita lá no posto de saúde em si, né, é um centro de reabilitação, né, que também é voltado para atender esse público, né. Então, essas ações, elas têm que ser permanentes. Essas ações que amparam, que dão assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e às pessoas com deficiência, elas têm que ser permanentes. Então, está assegurado na nossa Constituição, na nossa lei orgânica, né. Então, nós temos até agora 2 itens certos e um errado, né? E o 4 diz: promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Essa ocupação, esse ordenamento, esse planejamento está lá previsto na nossa lei orgânica também, que fala inclusive do plano diretor, que todo município tem que ter, que é um plano decenal de 10 anos, com
o planejamento de ações que visam desenvolver e visam ter eh, o uso do solo urbano em si. Então, a gente observa que esse item, o item 4, está presente também na lei orgânica do nosso município, né? E, e com isso, e com isso a gente tem três alternativas. Três alternativas. Uma errada, três alternativas, uma errada, né? E três certas. Analisando as alternativas, qual resposta nós vamos buscar, temos lá. Apenas quatro, as quatro alternativas estão corretas. Não, a gente tem uma errada. Apenas três estão erradas. Não, a gente tem três certas. Apenas uma está errada. Essa é a nossa resposta. Apenas uma certa, não. Nós temos três certas. Apenas duas erradas, não. Nós temos uma apenas errada, né? Nos dando aqui a letra C como resposta, né? A gente observa, gente, que essas afirmações, tudo está lá na lei orgânica do nosso município. Eu fui cobrado ontem pela colega Maísa para que a gente, para tirar transformar, né, os slides em um documento do Word. Eu comecei a fazer isso, né? Comecei a fazer isso hoje. Espero, vou aproveitar essa semana que tem um feriado aí na quinta-feira, ver se eu consigo concluir para daqui para o final da semana a gente estar disponibilizando esse material, que é a sequência da lei, com as explicações que a gente colocou, com as questões que a gente criou, né, juntando tudo num documento Word que fica um documento mais enxuto, né? É, eu fiz até o slide 15, salvo me engano, hoje, e consegui já diminuiu para 8 páginas só do Word, né? Aí vou terminar esse serviço essa semana para ver se a gente, no final da semana, a gente distribui e disponibiliza essa apostila. Eu vou disponibilizar essa apostila também lá para o Espaço Mix e para a Lan House do Cristiano. O pessoal quiser tirar cópia, né, já vai e tira lá. Não fica com ela digital também. Aí a segunda questão, alternativa C. Primeira questão, alternativa foi A. Segunda C. Agora a terceira, segundo a lei orgânica da cidade de Lagoa da Canoa, informe se é verdadeiro ou se é falso. V e F. Que se afirma seguir, assinala a alternativa com a sequência correta. Não é permitido ao poder público municipal da cidade de Lagoa da Canoa estabelecer cultos religiosos. A gente observa que é vedado ao poder público estabelecer cultos religiosos. A gente já sabe que o item é verdadeiro, né? O poder público pode apoiar, se tiver interesse público, as ações que as igrejas fazem, mas não pode o poder público criar uma igreja, não pode o poder público dizer a igreja A é a igreja da administração. Não pode. O Estado é laico, deve dar. Todas as religiões devem existir e devem funcionar, devem ser respeitadas, mas não pode haver preferências da administração para nenhuma religião. Era parcerias existe e pode existir. Uma festividade que é religiosa, mas de cunho que a população daquela religião participa e tal, o município pode apoiar, seja uma da religião católica, seja da protestante, né, do evangélico, seja do espírita, seja da Umbanda, do candomblé, o que for de festividade e que tenha um público para aquela
para aquela festa religiosa e pedir o apoio do município, sendo de interesse da coletividade, interesse público, o município pode apoiar. Ele não pode produzir, ele não pode estabelecer, né? Aí isso é vedado. Se não é, se é vedado, é que não é permitido, né? Então, o item um a gente já puxando aqui, a gente já vai por eliminação, né? A gente já observa aqui que temos três alternativas que estão eliminadas, né? A alternativa C, a alternativa B e a alternativa F, né? Aí o que que a gente observa? A gente observa que a próxima alternativa você nem precisa saber. Você, na realidade, nem precisa ler. Você já observa aqui que a próxima alternativa só pode ser verdadeira, né? Aí a decisão em si, aí a próxima em si também é igual, você já sabe. Ó, você, por eliminação, você já poupa o trabalho de duas alternativas, que você nem precisa se preocupar, porque você já sabe a resposta. A resposta da próxima é verdadeira e a resposta da próxima é falsa. Aí a decisão, a que você tem é analisar a última, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? Ou é A ou é D a resposta. Aí vamos aqui, a gente nem precisaria ler o item 2, né? Mas a gente já sabe que é verdadeiro, e o item 3 a gente já sabe que é falso. Vamos confirmar? Vamos fazer uma leitura, né? É vedado, o item 2, é vedado ao poder público municipal utilizar ou permitir que seja utilizado para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração, estabelecimentos gráficos ou serviços de alto-falante de sua propriedade. O município não pode, se ele tivesse uma gráfica, ele não poderia usar essa gráfica, mesmo que fosse pago o serviço para ser feito a propaganda político-partidária. Não pode. Né? Alto-falante, por que que está destacado o alto-falante? Porque no início da nossa cidade, e até os anos 80 por aí, existia alto-falantes na Câmara de Vereadores e na Prefeitura. Aos sábados, funcionava na Prefeitura uma espécie de rádio local, com as informações locais, com as informações da prefeitura, os serviços e música. Tinha locutor da rádio do município, né? Tinha era um meio de informação na que era bem utilizado nas feiras do nosso município. Quando era no domingo a feira e também quando passou a ser no sábado. Existia esse serviço, né? E o da Câmara, o alto-falante da Câmara de Vereadores, é, eram utilizados nas sessões. Todas as sessões, o pessoal ficava na frente da Câmara ouvindo os debates e as discussões que aconteciam na Câmara de Vereadores, o que estava sendo votado, como não estava, né? Vamos dizer que com esse serviço de alto-falante, existia uma transparência e existia uma publicidade do que acontecia na Câmara de Vereadores. Então, a gente já observa aqui que o item 2 é verdadeiro, né? Porque a gente já sabia, e a própria questão já nos dava, né? E aí, o item 3 é errado, é falso por quê? Vamos analisar e descobrir qual é o erro que está no item 3. Doar bens imóveis, ou seja, doar terrenos, ou conceder direito real de uso dos mesmos, outorgar isenções fiscais ou permitir a remissão de dívidas com o interesse público manifesto, sob pena de nulidade do ato. O erro está aqui, gente. O erro está aqui, porque ele está dizendo que é vedado, né? Que é vedado fazer, não é? Deixa eu entender bem como é. Afirma a seguinte, a sequência correta. Doar bens imóveis ou conceder real uso
ou conceder o direito real de uso dos mesmos, outorgar isenções fiscais ou permitir a remissão de dívidas com interesse público. O, o que é proibido é o sem interesse. O com deixa a questão errada, né? O que é proibido é sem interesse. Agora, com interesse até pode, mas o que deixa a questão errada é exatamente esse doar com interesse público. Se tem um interesse público manifesto, o poder público pode mandar para a Câmara e a Câmara vai decidir se doa, se concede o direito real de uso ou outorga as isenções fiscais, né? Tudo tem que ter um interesse público. Eu acho que eu elaborei mal essa questão. Eu tô achando estranho. Deveria ter especificado aqui que não é permitido doar para ficar certa. Essa questão está errada. Eu vou anular essa questão. Agora, lendo agora, quando a gente lê que isso aí é verdadeiro, pode-se doar bens imóveis ou conceder o direito real de uso dos mesmos, outorgar isenções fiscais ou permitir a remissão de dívidas com o interesse público. Se tem o interesse público, ela pode acontecer. Vamos interpretar direito. Deixa eu ler com calma, vamos interpretar. Doar bens imóveis ou conceder o direito real de uso dos mesmos, outorgar isenções fiscais ou permitir a remissão de dívidas com interesse público manifesto, sob pena de nulidade. Mas o que deixa errado, não, é realmente, gente, o que deixa errado mesmo essa questão é você especificar que com interesse público manifesto o ato vai ser anulado. Não vai ser anulado. Se o interesse público manifesto, o que deixa essa questão errada é isso. Desculpa aí, é que o tic-teco agora deu um tilt. Vamos colocar a linguagem mais dessa geração agora, né? Deu um bug. Mas quando afirma que tem um interesse público manifesto e o ato vai ser anulado, não vai ser anulado. É o que deixa a alternativa 3 errada. Agora, a última é a gente analisar se ela é falsa ou se ela é verdadeira para a gente encontrar ou a letra A ou a letra D. Autorizar ou consentir a construção de imóvel de qualquer espécie para uso de particulares sem autorização da Câmara. O município pode autorizar ou consentir a construção de imóvel de qualquer uso para uso de particulares sem autorização da Câmara? Sem autorização da Câmara? Não. Nando, Sem autorização. Oi, pode falar. essa questão, aí eu lendo, é que eu tenho um costume de atropelar as preposições. Aí eu atropelei várias, por isso que eu errei bastante. Não nessa disciplina, não, mas em outras. Eu errei por conta que eu costumo pular. Aí o que acontece? Aí eu enxerguei com autorização, aí marquei essa, a letra A. Marcou letra A. Eu li tão É, rápido que eu pensei que era C-O-M. Eu digo, é com autorização. Aí eu, tem que ler mais devagar. Um por pouquinho mais isso, devagar. agora eu vou seguir direitinho. Vou seguir direitinho o que o professor de português ensinou. Tem que ler com calma. E, Calma, parando nas vírgulas para uhum, conseguir identificar. é, verdade. Mas o Depois de que deixa, o que deixa a questão errada é exatamente esse sem autorização. Tudo tem que ter autorização da Câmara. Tudo tem que ter autorização da Câmara. Então, a gente vê uma afirmação dessa, a gente já abre os nossos olhinhos bem. E quando fala em interesse público e ser nulo o ato, também a gente já, peraí, se tem um interesse público, há uma possibilidade do município fazer a doação, se tem um interesse público. Então, o ato não pode ser anulado, né? Tendo o interesse público. A gente também já guarda também essas informações. E a quarta questão, a organização político-administrativa traçada pela lei orgânica sobre essas vedações, ela analisa os itens abaixo. Estabelecer cultos, as vedações. Ele quer saber sobre as vedações, né? As vedações aqui.
estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. É vedado isso ao poder público fazer? É vedado ao poder público recusar fé aos documentos públicos? É vedado criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si? Isso tudo é verdade. Todos, todas essas vedações, elas existem. É, o culto é proibido estabelecer cultos religiosos, ou igreja, ou supervisioná-la, embaraçar o funcionamento, você querer fechar uma igreja, você querer fechar uma religião de matriz africana, você querer fechar um centro espírita, você querer fechar uma igreja evangélica, é terminantemente proibido o poder público fazer isso. Fazer manter uma relação com representantes de uma igreja, com uma relação de dependência, também não pode, né? Recusar dar fé aos documentos públicos, não pode ser recusado a dar fé ao documento público. Um documento por exemplo, você está com um documento, uma portaria, e você leva para a prefeitura é, autenticar uma cópia da fé de que aquele documento é verdadeiro. Ela não pode, o pessoal lá do setor do departamento pessoal não pode recusar a conferir se o documento é verdadeiro, né, e dar o seu aval. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si fere o preceito da impessoalidade. Também não pode ser feito isso, né? Então, a gente tem a alternativa né? A última questão aqui da lei orgânica, e o regime jurídico a gente vai corrigir na quarta-feira, né? A última questão da lei orgânica, ela fala sobre o hino municipal com um dos símbolos do município. Está presente na lei orgânica, né? É o hino, o brasão e a bandeira. São os três símbolos que nós temos do nosso município, né? Ele diz: depois da chegada de João de Deus, chegaram também Tomé do Livramento, o preto Serafim, Manuel Pastor, e junto veio André Romão. Também aqui chegaram o tenente, o capitão. É necessário a gente saber o hino do nosso município. Nós não temos o nome do Preto Serafim na história, nós não temos o nome do Manuel Pastor na história, nós não temos o nome do André Romão na história, mas está destacado no hino. Está destacado no hino. Então é importante a gente conhecer. Na história, nós não temos o destaque de quem foi o padre que celebrou a missa na igreja de Nossa Senhora da Conceição quando foi construída. Mas no hino nós temos. Da igreja de Nossa Senhora da Conceição, padre Alfredo Silva, uma missa celebrou. É, a identificação mais próxima do primeiro padre que tenha celebrado no nosso município é o padre Alfredo Silva, que está destacado no hino da nossa cidade. E o item 3 são nossa cultura, nosso amor, nossa paixão, fumo, mandioca, algodão, milho e feijão. Todos os três itens estão corretos, né? Todos os três itens estão destacados no hino do nosso município, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e ler bem o hino. Não precisa aprender a cantar. Quem não tem facilidade de cantar não precisa. Agora a gente precisa conhecer essas principais informações do hino, né? Aqui a gente pode alterar aqui, pode botar uma cultura diferente, deixando errado. Aqui pode alterar o nome do padre, deixando errado. Pode retirar o nome dessas pessoas, modificando, que deixa o hino errado, né? A história do hino, a, a, deixando a ordem errada ou substituindo, trocando, né? Invertendo. A gente vai
tem a possibilidade de mexer no hino e perguntar. E aí a gente tem problema na hora de responder a nossa prova, que a gente não pode perder uma questão dessa, né? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. A gente. É como eu estava falando, gente, no início eu comentei, a gente vai ter aula só até 8h30, e de 8h30 eu vou visitar ao velório da esposa do Cuca, né, do amigo Cuca, lá do Riachundo, né, colega professora, que faleceu no dia de hoje, né, e aí a gente tem aula só até 8h30 hoje. A gente parou, acho que na questão, aqui foi aqui, né, competência exclusiva da Câmara de Vereadores, a gente parou exatamente aqui, nessa partezinha aqui, da competência exclusiva, né, é aquilo que a Câmara faz sem precisar do aval, né, da, do Executivo, sem precisar de autorização do Executivo, né. Elaborar o regimento interno, né, a Câmara elabora o seu regimento. Regimento interno é o quê? É toda a regra de funcionamento o horário de atendimento, o dia das comissões, o dia da reunião, o horário da reunião, a forma como ela é, né? Tudo como funciona a Câmara de Vereadores é uma obrigação, uma competência única da Câmara de Vereadores. Quem tem que organizar é a Câmara. Dispor sobre. Acho que a gente já viu isso na aula passada, não foi, gente? Não foi, acho que foi mais para frente que a gente parou. Foi mais para frente, foi. Eu acho que eu deixei de azul. Aqui. Ainda continua competência exclusiva, mas a gente já viu aquela parte anterior. Eu até mudar, eu mudar aqui para não confundir mais, porque tem uma sombra. Tirar essa sombra. Eu deixei de azul. Lembrei que eu coloquei de azul, né? Aí uma outra competência exclusiva da Câmara. Caso os projetos de salário o não encaminhamento pela Câmara. A Câmara não fez alteração no salário de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. Essa lei é uma lei de competência da Câmara Municipal. A gente já viu isso na aula anterior. Quem determina aumento de salário do prefeito ou a prefeita, do vice-prefeito ou da vice-prefeita, dos vereadores, das vereadoras, dos secretários e das secretárias municipais, quem define, quem cria essa lei é de competência exclusiva da Câmara Municipal. A Câmara nasce a lei lá na Câmara de reajuste dos salários do prefeito, do vice, dos secretários e dos próprios vereadores, sendo que dos secretários, do prefeito e do vice, a lei pode ser aprovada hoje e já entrar em vigor, né, no mesmo mandato. Já a do salário de vereador, ela é votada numa legislatura para valer na sequente, né? Ou seja, votada no mandato para valer no próximo mandato, né? É, o ano que vem, os vereadores podem aumentar, criar um salário, se eles tiverem orçamento, se eles tiverem dentro do orçamento a possibilidade de aumentarem os salários deles, eles podem fazer. Só que eles fazem o ano que vem, mas só para valer no mandato seguinte. Aí só vale para a próxima legislatura, ou seja, para o próximo mandato. Só começa a valer em 25. Em 25. 24 não vai valer, só vai valer em 25. Se for votado agora em 23, não tem problema. Vai ser votado em 23, mas só vale
em 25, da mesma forma. Se fosse votado em 21, o primeiro ano de mandato, só valeria em 25, da mesma forma. Compreenderam isso, gente? Tá claro? Os vereadores, eles são a competência deles exclusiva de criar a lei que aumenta o salário de prefeito, vice-prefeito e secretários, e deles próprios. Só que a exceção, a regra é que o do prefeito e dos secretários, tendo orçamento, pode valer já para dentro do ano que foi criada a lei. Já dos vereadores é sempre para o mandato seguinte. Ele não vale para o mesmo mandato, só o mandato seguinte, o aumento, o reajuste em si. Aí aqui, ó, o não encaminhamento pela Câmara dos projetos de lei para o Poder Executivo para a fixação do subsídio do prefeito municipal, do vice-prefeito, dos vereadores e secretários, até a data prevista nesta lei orgânica, implicará a suspensão do pagamento dos subsídios dos vereadores pelo restante do mandato. Caso os vereadores não mandem, mesmo que não haja reajuste, mas eles têm que mandar a lei, criar a lei dizendo que não houve reajuste, mas tem que mandar. Ele não mandar, ele não criar, não apresentar nada, aí os subsídios dos vereadores são suspensos. Mas mesmo que não haja aumento nenhum, tem que se mandar para o executivo, tem que se votar sempre no mandato anterior, para valer no outro, né? É essa questão do orçamento, do aumento do salário, da fixação do salário do prefeito, do vice, dos secretários e dos próprios vereadores. No caso da não fixação dos salários, do parágrafo único, dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereador e secretário, prevalecerá a remuneração do mês anterior, acrescida do percentual da revisão da remuneração dos funcionários públicos. Caso não fixe, eles acrescentam só o que foi o percentual de acréscimo. Ou seja, se foi dado um reajuste nos 4 anos, foi dado um reajuste de, vamos dizer, ao todo, nos 4 anos de mandato, foi dado um reajuste de 20% no salário. 4 anos, dividido nos 4 anos. E aí não vai haver alteração, não vai haver aumento no salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores. Mas eles podem atualizar essa, esse percentual que foi dado nos 4 anos, eles podem atualizar no salário deles. Pode perguntar, Maísa, está com a mão levantada? Fernando, boa noite. Aí quer dizer que o aumento do salário do vereador só é de 4 em 4 anos, né? É isso? É, é, Beleza. só. Eles só podem, na realidade, eles aumentam esse ano, mas só vale só no mandato seguinte. Eles podem aumentar, geralmente é votado no último ano de mandato, para valer no próximo. Para valer no próximo. A redação dada ao artigo 15 foi uma emenda à lei orgânica, né, número 6 de 2005. Artigo 16, a lei fixará critérios de indenização de despesa de viagem do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Diárias. Diárias. Viajou a serviço do município, prefeito, vice-prefeito e os vereadores, eles recebem diárias. Aí tem uma outra lei que fixa e que define essa remuneração. Dos vereadores, artigo 17, os vereadores são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do município. A inviolabilidade das opiniões, das palavras, dos votos dos vereadores é dentro do município. O vereador de Lagoa da Canoa, ele tem a sua palavra, a sua opinião, o seu voto garantido dentro do município. Fora do município, ele não tem autoridade para ter a segurança de que suas palavras, sua opinião vai ser inviolável, né? Se ele cometer um crime de perjúrio
fora do município, uma acusação, um danos morais fora do município de Lagoa da Canoa, ele pode ser responsabilizado. E até mesmo se cometer um crime de perjúrio aqui no município, fazer uma acusação a um cidadão mentirosa, também ele vai sofrer em si um processo, né? Mas como tem a inviolabilidade das suas palavras, da sua opinião, pode ser que ele escape dentro do município, mas fora do município não. Ele não pode, ele tem que ter cuidado com o que fala, né? E também tem aquela história de quebra de decoro, né? Que aí no regimento da Câmara tem as regras e os detalhes de quando ocorre a quebra de decoro, né? Artigo 18. Os vereadores não podem, quando recebem o diploma. O diploma é sempre expedido no mês de dezembro. Geralmente, final de novembro, início de dezembro, é expedido o diploma, sempre no ano da eleição. Ocorre a eleição, aí os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, são diplomados em dezembro daquele ano da eleição. Ao receber o diploma, o vereador já fica de posse do documento que dá garantia a ele de que ele vai exercer o mandato. Mas assim que ele recebe o diploma, ele tem obrigações e tem regras que ele não pode infringir. Que são essas regras que a gente vai ler aí, A e B. Desde a expedição do diploma, o vereador não pode ter contrato com pessoa jurídica de direito público, nenhuma empresa pública, nenhuma secretaria, nenhuma autarquia, nenhum departamento, nenhuma escola, nenhum PSF, nenhuma sociedade de economia mista, nada que envolva administração pública, o vereador pode ter um contrato com pessoa jurídica, né? Nem concessionária de serviço público, nada. Salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. O que é que significa isso? É um vereador que também é empresário e que já tinha uma licitação, que tinha, vamos dizer que esteja um dono de supermercado que venceu uma licitação, essa licitação, né, que tem um objeto que o, o rapaz foi candidato a vereador, o dono da empresa, né? E aí, a partir do momento que ele assina o contrato, o que é que acontece aí? Para continuar, ele vai ter que sair da direção, né, da empresa, os sócios, os demais sócios assumem a presidência, o comando em si do supermercado, e aquele contrato vai ser seguido até o final. Mas a partir do momento que tem o vereador, ele não pode ser vereador e ser empresário, é jogo de interesse, né? Aí Ou ele vai ter, pode se ele falar. está no supermercado, aí se for no nome dele, pode continuar no nome dele, né? Ele só vai se afastar do cargo e pronto. Exatamente. Ele continua sócio do negócio, mas um outro representante legal, entendeu? Entendi. Aí não pode também, quando assume o diploma, quando recebe o diploma, não pode aceitar ou exercer qualquer cargo, ou função ou emprego remunerado, inclusive os demissíveis, ou seja, inclusive os comissionados. Inclusive os comissionados nas entidades constantes na linha anterior. Ou seja, nenhuma pessoa jurídica, não pode ser comissionado, não pode ser diretor de escola, não pode ser diretor do PSF, não pode ser diretor do CEL, não pode ser diretor da fisioterapia, não pode ser diretor da viação em obras, da agricultura, em canto nenhum. Ele não pode exercer função ou cargo, nenhum emprego remunerado na administração pública municipal. Assim que ele recebe o diploma. Uma suposição, um secretário municipal se afasta para a eleição, ganha a eleição. Aí, quando termina a eleição, ele volta a assumir o cargo de secretário. Ele vai continuar secretário até o dia da diplomação. Recebeu o diploma, ele tem que ser exonerado. Ele não pode continuar no cargo de secretário.
né? Exatamente por isso. A lei já proíbe, né? A própria lei orgânica já diz, já deixa claro. Vereador, não pode ser cargo comissionado no município. Não pode exercer cargo de comissionado, seja ele atinuto, né? Ou seja demissível ou não. Um cargo de direção, um diretor de escola. Um diretor de escola entra, participa do pleito, é eleito vereador. Ao final da eleição, ele volta a ser diretor da escola. Mas quando ele recebe o diploma, ele já recebe a exoneração do cargo de diretor. Ele volta a ser professor normal, entendeu? Ele sendo professor efetivo, não tem problema nenhum. Ele, ele vai continuar sendo professor da rede, vai continuar dando aula, né? Agora, quando ele assumir o mandato, e se não tiver compatibilidade de tempo, aí é que ele pode ser afastado, né? Ô, Mas se Nando, tiver compatibilidade, ele pode continuar sendo professor e vereador. Pode falar. aí no caso, exemplo, aí o vereador tem outros imóveis, aí tem que, antes de assumir, tem que declarar todos os seus bens, é? Tudo que ele tem que declarar. É Tem, isso? tem. A questão, a função, a declaração de renda do vereador é feita ele declara quando ele se candidata. Mesmo não eleito, todos os candidatos têm que declarar, o que você tem de patrimônio. E vocês, servidores, futuros servidores efetivos, quando assumirem o cargo, quando tomarem posse, também vão ter que declarar tudo o que vocês têm até o momento, né? Isso faz parte do serviço público, né? Uma maneira do serviço público ir acompanhando o seu desenvolvimento, né? Temos aqui uma questãozinha, vamos respondê-la. O Poder Legislativo desenvolve as leis do município na Câmara Municipal, sendo conduzidas por vereadores. São apresentados os projetos de lei, que são levados ao plenário e promovidos à discussão e votação. Também fiscalizam se estão sendo cumpridas. De acordo com a Lei Orgânica Municipal e os vereadores, e, municipal, os vereadores, não é o I, é, os vereadores não podem, desde a expedição do diploma, o que eles não podem quando eles estão com o diploma nas mãos. Aí o item 1 diz: os vereadores são invioláveis nas suas palavras, votos, no exercício do mandato em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Os vereadores não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal. Item 3. Os vereadores não podem aceitar ou exercer cargos, inclusive os que sejam demissíveis. Item 4. Os vereadores podem aceitar, exercer cargo ou função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis. Nós temos aí. Os vereadores são invioláveis nas suas opiniões? Sim. Votos e palavras? Sim. Dentro do município. Território nacional, não. Território nacional, não, não e não. Os vereadores não podem firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, não podem. Os vereadores não podem aceitar cargo ou exercer função pública remunerada, inclusive que sejam demissíveis, né? E o erro do 4 está aqui em podem aceitar, né? E a nossa resposta é 2 e 3, que é letra B, aí como vocês já tinham marcado, né? Luciano já tinha marcado. Então, a gente tem aqui letra B como resposta, né? Os vereadores, quando recebem diploma, eles não podem firmar contrato com pessoa jurídica de direito público, qualquer que seja ela, como também os vereadores não podem aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado
inclusive os que sejam demissíveis, né? Os que sejam demissíveis é os comissionados, né? Aí, desde a posse, o que que os vereadores não podem ser quando eles recebem a posse, quando eles tomam a posse, ó? Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, municipal ou nela exerça função remunerada. É aquela historinha, o dono do supermercado que tenha uma licitação vencedora, que seja fornecedor do município, ele vai ter que se afastar da função que ele exercia. Geralmente, é, o nome daquela pessoa que tiver, ele não pode continuar. Vai passar para uma outra pessoa, né? Geralmente tem sociedade, né? Nunca é uma pessoa só, né? Da empresa, né? Mas ele não pode ser diretor, ele não pode ser proprietário, ele não pode ser o controlador, né? Se tiver algum contrato com o município, o vereador, a partir do momento que ele toma posse, a empresa dele, ele não pode mais ser o representante daquela empresa. Ocupar um cargo que seja demissível, ou seja, não pode ocupar cargo comissionado nenhum, o vereador não pode ocupar cargo comissionado, nenhuma entidade, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, ou seja, se tiver alguma lei para beneficiar alguma empresa que eles fazem parte da empresa, ele não pode, né? Ele não pode ser o patrocinador dessas causas, né? Ele não pode, porque conflito de interesse, né? Tem conflito de interesse. E também não pode ser titular de mais de um cargo de mandato público eletivo. O vereador não pode ser vereador e deputado. O vereador não pode ser vereador e conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar é um cargo eletivo também, é um cargo eletivo. Regido pelo Ministério Público, né, que organiza a eleição, e a eleição dos vereadores é regida pelo Tribunal Eleitoral, né, TRE, TSE, né. Mas ó, um conselheiro tutelar dos eleitos agora, dos 5 que foram eleitos agora, eles podem se afastar do conselho e serem candidatos o ano que vem. Podem. Ganhando a eleição, eles têm que se afastar do conselho. Eles têm que renunciar ao conselho para assumir o cargo de vereador. Não pode assumir 2 cargos de mandato eletivo. Não pode. Não pode ser prefeito e ser vereador ao mesmo tempo. Não pode ser deputado e prefeito ao mesmo tempo. Não pode ser senador e deputado ao mesmo tempo. É um cargo público só. Não pode ter dois cargos públicos ao mesmo tempo, né? 2 mandatos eletivos ao mesmo tempo. Não pode ter 2 mandatos eletivos ao mesmo tempo. É um mandato eletivo por vez. Dúvidas, perguntas, gente? Questãozinha 18. Poder Legislativo desenvolve leis no município, na Câmara, tal, conduzido por vereadores, também fiscalizam de acordo com a lei orgânica. Os vereadores não podem, desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, municipal, ou nela exerça função remunerada, ocupar cargo ou função que seja demissível, ser titular de mais de um cargo público eletivo. Nós só temos 3 alternativas aqui, e aqui tem uma quarta aqui, né? Aqui está demais, tem informação demais ali, só são 3. Quais são as corretas? As 3, 2 e 3, 1 e 3, 3. Aí aqui fica 1 e 3 de novo, né? Então aqui tem que ser só 1. Para ficar certa, né? Para não ter repetição. Mas desde a posse,
Os vereadores não podem ser nenhuma das três alternativas, né? Não pode ser proprietário da empresa que tenha algum contrato com o município, não pode ocupar cargo que seja, mesmo que seja demissível, ou seja, não pode ocupar cargo de confiança, não pode ser cargo comissionado. O vereador que era diretor de escola, ele não pode ser vereador e diretor de escola. Ele, ele vai voltar a exercer, a ser professor, mas ele não pode ser vereador e ocupar um cargo de direção, no caso, ser diretor da escola, né? A lei orgânica proíbe. E não ter mais de um mandato, um cargo de mandato público eletivo, né? Não pode. Não pode ser dois deputados, não pode ser deputado federal e deputado estadual, por exemplo, não pode. Não pode ser prefeito e vereador ao mesmo tempo. Ou não pode ser prefeito aqui e ser deputado na Assembleia, não pode. Ou ele é deputado ou ele é prefeito. Ou ele é vereador ou ele é prefeito. Nunca as duas, né? E assim é para qualquer cargo, né? O Conselho Tutelar não é um cargo eletivo feito a eleição pelo TRE, não é, né? Mas é um cargo público eletivo. Você, para exercer o cargo, você ser conselheiro tutelar, você tem que passar pelo processo eleitoral do Conselho Tutelar. Qualquer conselheiro pode ser candidato a vereador? Candidato pode. Agora, ganhando a eleição, ele não pode continuar conselheiro e continuar vereador. Ele vai ter que renunciar o cargo de conselheiro para assumir o de vereador, né? Só para ficar claro, que aí as eleições são um mandato só, não pode ser dois mandatos ao mesmo tempo. Aí o vereador perde o mandato. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. O vereador, ele quer continuar sendo vereador e quer continuar sendo diretor da escola. Se ele insistir, ele vai perder o mandato. Vai perder o mandato. Não pode. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, e essa questão do decoro parlamentar tem a regra específica lá no regimento interno da Câmara. E deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Essa questão da sessão legislativa, a sessão legislativa que fala, gente, não é uma sessão em si, mas sim o período de um ano. Período de um ano, é chamado sessão legislativa, né? Aí a sessão legislativa ela começa em fevereiro, vai até julho, né? Até julho, aí para em julho, volta em agosto e termina em dezembro. Aí o vereador não pode faltar um terço das sessões no ano, sem justificativa, lógico, né? Sem justificativa. Aí, salvo em licença ou omissão, né, por a Câmara autorizada, quando o decretar a Justiça Eleitoral decretar que o vereador perdeu o mandato por alguma infração às regras eleitorais, a Justiça determina, a Câmara tem que obedecer, que sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgado. Sentença transitada e julgado, gente, significa que não cabe mais recurso. Que não cabe mais recurso. Né? Se cometer um crime e está em julgamento ainda, em processo, não vai ser cassado. Terminou o processo, cabe recurso, você não vai ser cassado. Perdeu o recurso, ainda cabe recurso para uma instância maior, você vai recursar até a última instância. Perdeu na última instância, aí é que é cassado o mandato. Não é só porque sofreu uma condenação em primeira instância que vai perder o mandato. Vai depender, tem recurso, vai até o final do recurso. Terminou o recurso é que é possível haver a cassação do mandato do vereador, do parlamentar que sofrer
uma condenação criminal. Não perde o mandato, o vereador. Investido no cargo de secretário municipal, secretário estadual ou ministro de Estado, aí no caso, o vereador se pede licença do cargo. O vereador pode ser secretário municipal? Pode. Mas ele não é vereador naquele período. Ele pede licença, o suplente assume e ele assume a secretaria. Tanto secretaria municipal, como estadual, ou até ministro do Estado também. Né? O parlamentar que for convocado para ser ministro de Estado, para ser secretário estadual ou para ser secretário municipal, ele pede licença do mandato e assume a secretaria, assume o ministério, né? Mas não é ao mesmo tempo cargo comissionado e vereador, não. Ele pede licença, é licenciado. Ele se afasta para assumir o cargo. Né? Tem essa diferença, né, gente? O cara pode ser secretário e vereador, ele pode ser secretário, mas da Câmara ele vai ser licenciado. Ele vai pedir licença, ele não perde o mandato. Se ele se ele pediu exoneração do cargo de secretário, ele volta a ser vereador. Mas ele não pode ser secretário e vereador ao mesmo tempo. Que fique claro isso, essa diferença. Ele pede licença, se afasta da Câmara, o suplente é convocado, assume, e o vereador vai ser secretário. Se passou 2 anos, ele quer voltar a ser vereador, ele pede exoneração do cargo de secretário e volta a ser vereador. O suplente cede o lugar para ele, para o vereador. Entendeu, gente? Tá claro? Também não perde o mandato aquele vereador que se licencia, pede licença por motivo de saúde, ou para tratar sem remuneração de assunto de seu interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias. Não pode ter o afastamento mais do que 120 dias, né? 4 meses, né? Não pode ser mais do que 4 meses. Mas o vereador pode pedir licença para tratar de doença, como também para tratar de assuntos de seu interesse particular, mas esse assunto de interesse particular, ele não pode ultrapassar 4 meses, ele não pode ultrapassar 120 dias. Né? Por sessão legislativa, ou seja, por ano, o vereador não pode se afastar mais do que 4 meses para tratar de assuntos, né, de seu interesse particular. E essa licença, o vereador, ela não tem remuneração, é sem remuneração. Aí, quando acontece a licença, o suplente é convocado, né, em todos os casos, de vaga ou de licença, né? Se recebeu licença para ser secretário, o suplente é convocado. Recebeu licença para tratar de doença, é convocado o suplente. Se é para interesse particular, também é convocado o suplente. Ocorrendo a vaga e não havendo suplente, se faltares mais de 15 meses para o término do mandato, a Câmara representará a Justiça Eleitoral para a realização de eleições para preenchê-la. Professor, e quando é que acontece que não há suplente? Quando acontece que não há suplente, a, a- a composição de candidatos a vereadores é chamada a chapa de vereadores, a chapa do Legislativo, ela tem quando faz o coeficiente, faz o vereador, né? Fez um vereador, fez 2 vereadores. Suplentes são todos aqueles demais que foram candidatos. Até aquele que teve poucos votos, 1 voto, 2 votos, 3 votos, mas ele é suplente de vereador perante a lei. Alguns anos atrás, numa cidade do Rio Grande do Sul, aconteceu de uma pessoa que teve apenas 1 voto assumir o mandato. Vocês lembram dessa história?
foi uma cidade do Rio Grande do Sul. O que que aconteceu? Era no ano, faltava mais ou menos de um ano para a eleição seguinte, mais ou menos um ano para a eleição. E aí o vereador faleceu o vereador. E o que que aconteceu? Aquele partido que tinha eleito aquele vereador, todo mundo que estava naquele partido já tinha saído daquele partido para outros partidos. E só ficou apenas uma pessoa, que era uma mulher, que foi. Essa mulher tinha recebido apenas um voto. Inclusive, nem ela tinha votado nela. Ela até. O repórter foi lá entrevistar ela e ela disse que gostaria de saber quem foi que tinha votado nela, porque ela tinha colocado o nome para ser candidata e tinha desistido. Tinha desistido da candidatura, só não cancelou a candidatura. Só não cancelou o registro da candidatura. Mas o fato de todos os suplentes terem mudado de partido, aquele partido só ficou com a única suplente, que era essa mulher que foi convocada e assumiu, mesmo tendo apenas um voto. Assumiu o cargo. O que que acontece? Todo mundo que foi candidato naquele partido, ele é suplente. Aí o que que acontece? Hoje, quando o presidente. Deixa eu ver aqui a pergunta que colocaram aqui. Quando o presidente da Câmara sofre um acidente, quem fica no lugar dele é o, o vice-presidente. O vice-presidente da Câmara assume a presidência e o vereador que sofreu o acidente, ele entra em licença por questões de saúde e assume o suplente dele. É o suplente que assume o cargo de vereador, não o cargo de presidente. O cargo de presidente é, na hierarquia, o vice-presidente. O vice-presidente atual é que assume. Aí, gente, aí no caso, não havendo suplente, o que que acontece? Acontecia mais anteriormente, e hoje menos, porque hoje o período de filiação para ser candidato, ele diminuiu. Não é mais um ano antes da eleição, é 6 meses antes da eleição agora. Mas antigamente, no caso desse exemplo que eu citei lá do Rio Grande do Sul, era um ano antes da eleição, tinha que se mudar, tinha que se organizar as chapas um ano antes da eleição, que iriam disputar a eleição seguinte. Como fosse essa regra, agora no dia outubro acho que foi dia 2, né? O primeiro domingo, não, foi primeiro, dia 1º de outubro. Pronto, aí, se fosse essa regra de um ano antes, 1º de outubro, tinha que todo mundo que queria ser candidato em 2024 teria que estar afiliado já no partido, já com a chapa já certinha para ser candidato. Hoje mudou essa regra e é em abril que é o prazo agora de filiação. Aí diminuiu, em vez de ser um ano, 6 meses de articulação política e de montagem, né, de chapas para vereador. Aí o que acontece? O, o vereador se afastou por algum motivo e não tem suplente, falta mais de 15 meses para o término do mandato, não tem suplente para substituir, é comunicado à Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai fazer uma eleição para preencher aquela vaga. Vai ter uma eleição para o cargo de vereador para assumir aqueles meses que faltam. Se for, se tiver mais de 15 meses para o fim do mandato. Se for o prefeito, o vice-prefeito assume. Se for o prefeito, o vice-prefeito assume. Se for o prefeito e o vice-prefeito não tiverem condições de continuarem o mandato, o presidente da Câmara assume. O presidente da Câmara assume. Né? Sempre tem essa ordem. O prefeito, por exemplo, o prefeito adoeceu, não consegue exercer o mandato, aí o vice-prefeito assume. O vice-prefeito adoeceu, não consegue exercer o mandato, o presidente da Câmara assume.
Essa é a ordem de, de, de quem assume, né, o mandato. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, se faltar mais de 15 meses para o término do mandato, a Câmara apresenta à Justiça e a Justiça realiza uma nova eleição para preencher aquela vaga, né? Aí dos vereadores, no parágrafo terceiro, na hipótese do inciso 1, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. No inciso 1, gente, é aquele que foi convocado para ser secretário. Ele pode optar pelo salário de secretário ou ele pode optar pelo salário da Câmara, entendeu? Ele não é vereador, ele está licenciado. Mas como ele está exercendo a função de secretário, ele pode optar. Ou ele fica com o salário da Câmara ou fica com o salário de secretário. Mas não com os dois. Mas não com os dois. Um ou outro. É que fique claro aqui, né? Ele opta. Ele não pode ficar com o salário de secretário e o salário de vereador, né? É um ou outro. Artigo 21. A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente em sessão legislativa anual, de 15 de fevereiro a 30 de julho, primeiro semestre, de 1º de agosto a 15 de dezembro, segundo semestre. Essa é a sessão legislativa ordinária, ou seja, a sessão legislativa do ano. Ela funciona na Câmara de Vereadores de 15 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro, né? Esse é o período da sessão legislativa no nosso município. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas são transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem sábados, domingos e feriados. 15 de fevereiro é um sábado, aí a primeira sessão vai ser na quarta-feira da semana seguinte, né? Porque sempre na sessão, no dia da sessão. Aqui no nosso município é às quartas-feiras, né? Às quartas-feiras. Um outro detalhe, gente, na lei orgânica, ela está desatualizada. Eu vi uma alteração em 2016, que aumentou o número de 9 para 11 vereadores, né? A nossa lei orgânica, ela ainda fala que nós temos 9 vereadores e de acordo com proporcional de acordo com a população. Houve essa alteração em 2016, só que não foi alterado a lei orgânica. Mas a gente traz para cá a alteração, né? Nós não temos 9 vereadores, nós temos 11 vereadores. E esse destaque foi dado lá no Lagoa da Canoa, Terra da Gente, né? No livro, quando trata de poder e cidadania, ele especifica que houve essa alteração em 2016, né? Aí a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretriz orçamentária. Diretriz orçamentária é aprovada no primeiro semestre. Tem que até 15 de abril chegar o projeto e até o dia 30 de junho ser aprovada as diretrizes, né? E o projeto de lei orçamentária anual, ela é do segundo semestre. Chega, acho que dia 15 de agosto, até dia 15 de agosto, chega na Câmara, projeto da lei orçamentária anual, e é votado até o dia 15 de dezembro. Não pode pular o ano sem votar a lei orçamentária. Não pode. Eles precisam votar no ano que começa a valer no ano seguinte, né? A lei orçamentária funciona assim. É votada no ano que vale para o ano seguinte. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão de instalação legislativa no 1º de janeiro do ano subsequente às eleições. A posse sempre é 1º de janeiro. Ano de eleição, a posse 1º de janeiro. Dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito. E também é tomado posse também os secretários municipais, né, nesse dia. Mas é sempre o ano eleição. Pós-eleição é a posse no 1º de janeiro, né? Fora da eleição, o ano legislativo começa dia 15 de fevereiro. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á pelo presidente ou por requerimento da maioria dos vereadores, em caso de urgência e de interesse público relevante. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre matéria para a qual for convocada. Uma sessão extraordinária, para ser convocada, ela tem que ter um motivo, uma razão de existir essa sessão extraordinária. Se essa sessão foi convocada para discutir sobre um assunto,
é só aquele assunto que é deliberado. Não, vamos lá colocar que seja uma emergência na educação, e aí é convocado uma sessão extraordinária. O assunto vai ser aquela emergência da educação. Ah, mas aconteceu uma emergência no esporte. Vai ser discutida naquela sessão? Não, não vai. Pode ser marcada uma outra sessão extraordinária para discutir o esporte. Mas se o motivo da convocação foi a educação, só é discutida a educação. É isso que o parágrafo 5º diz. A mesa diretora da Câmara, né, é composta pelo presidente, um primeiro e um segundo secretário, sendo eleita para um mandato de 2 anos, tendo os eleitos a quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos para a mesa diretora. Não é vedada a recondução, né, para o período subsequente, salvo artigo do regimento interno desta casa, né? No regimento interno da casa, ela libera para uma mesma mesa ser reconduzida em sequência, né? Ou seja, ser reeleita. Ô, Nando, Oi. quem é que escolhe o secretário para ficar mais o presidente da Câmara? São eleitos, são eleitos. O primeiro, o segundo secretário e o presidente e o vice. Aqui, o vice está aqui embaixo, cadê? Aqui. Quem elege eles? O Eles, secretário e o secretário. os próprios vereadores, os próprios Ah, vereadores. Eleição entre eles. Os entre eles, 11, entre eles. os onze entre eles formam as chapas e eles votam neles. Ah, eu pensei que era alguém de fora. O presidente da Câmara, sim, seria um vereador e o secretário seria alguém, assim, da família. Eu pensei assim. Não, 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 não. São os próprios vereadores eleitos como secretário, primeiro e segundo secretário. E o vice-presidente, né? As competências e as atribuições da mesa e a forma de substituições, as eleições, sua composição e os casos são definidos no regimento interno da Câmara. O presidente representa o Poder Legislativo. Para substituir o presidente nas suas faltas, impedimento e licenças, haverá um vice-presidente, né? A Câmara Municipal tem comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma com as atribuições previstas no regimento interno, um ato que resulta da sua criação. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento interno, competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Câmara, realizar audiências públicas com entidades da comunidade, convocar secretários para prestar informações, queixas sobre assuntos inerentes a atribuições, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa, atos ou omissões de autoridades públicas municipais, solicitar depoimento de qualquer autoridade do cidadão, apreciar programas de obras, planos municipais, desenvolvimento, sobre eles emitir parecer. As comissões parlamentares de inquérito, CPI, pode ter CPI no município? Pode. Terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, tem outros previstos no regimento interno, são criadas mediante requerimento de 1/3 dos vereadores que compõem a Câmara. No caso, 1/3 tem que ter 4 vereadores assinando para ter uma CPI. A apuração de fato determinado por prazo certo, sendo as conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para promover a responsabilidade civil criminal dos infratores. Na constituição da mesa e de cada comissão é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Câmara. Na última sessão ordinária de cada período legislativo, o presidente publicará a escala dos membros da mesa e os substitutos pelo expediente do Poder Legislativo no recesso durante o recesso, né? A gente já chegou aqui 8h30, vamos ficar aqui no processo legislativo. Na próxima aula. E, gente, amanhã a gente vai ter aula à noite, viu? Amanhã a aula de história vai ser à noite. Durante o dia eu vou acompanhar minha esposa ao médico, que ela vai ao médico amanhã. Vou ser papai de novo, aí vou fazer esse papel de acompanhar ela no médico amanhã, na médica.
Aí amanhã eu já obrigado, gente. Eu já conversei com o pessoal lá na vila e amanhã eu vou substituir, alguém vai me substituir na vila e eu volto amanhã à noite. A gente tem aula e na quarta-feira à noite também, né? Quarta-feira à tarde também tem aula de português, viu, gente? Essa semana a gente tem aula segunda, terça e quarta. Quinta não teremos, né? Feriado, né? Na sexta a gente retorna, tá ok? Hoje saiu o edital de Palmeiras, né? Vocês confirmam se saiu o edital de Palmeiras? Eu vi uma postagem do Júlio César dizendo que ia sair, que ia ser divulgado. Não sei se divulgado, né? Mas eu acho que já saiu de Palmeiras, né? E o nosso tá encaminhado, viu? Viu, gente? Boa noite. Obrigado pela participação, né? Eu vou fazer uma visita à colega que faleceu, né? A esposa do amigo Cuca. Aí a gente